As notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal para todo o Brasil e ainda para a Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. Vamos então ao vivo à nossa redação em Vitória. Boa noite para você, Adriana Marques. Oi, Clébio, boa noite. O professor de economia da Universidade Federal do Espírito Santo, acusado de racismo, se defendeu hoje por meio de seus advogados. Ele foi afastado da UFES por 30 dias até a conclusão de uma sindicância. As declarações do professor Manoel Luiz Malaguti continuam repercutindo na Universidade Federal do Espírito Santo. Após protestos de alunos na última semana, ele foi afastado da sala de aula e foi aberta uma sindicância para apurar o caso. Nesta segunda-feira, uma comissão ouviu 10 estudantes do curso de Ciências Sociais que estiveram na aula. De acordo com os alunos, o professor teria declarado que se tivesse que escolher entre um médico branco e outro negro com o mesmo currículo, preferiria o branco e que detestaria ser atendido por um médico negro. No entanto, segundo o advogado do professor, as declarações não podem ser consideradas crime de injúria racial por não ter sido dirigida a uma pessoa específica. Nós não teríamos a questão da injúria racial, que ela deveria ser dolosamente, ou seja, com vontade, livre vontade de dirigir a alguém especificamente, ok? No caso não foi. Isso é um contexto de uma aula. Talvez não represente sequer a opinião própria do professor. Ainda de acordo com o profissional, o professor não teve a intenção de ofender ninguém e defendeu o direito de opinião do seu cliente. Até que ponto eu falar eu não gosto de determinada raça é um crime? Porque eu posso não gostar, eu tenho direito de escolha e eu tenho a livre manifestação de pensamento. A única forma de manifestação de pensamento em que a lei de racismo veda se vincula ao nazismo. E, paradoxalmente, foi essa a acusação contra o meu cliente. Sentindo-se ofendido com as declarações de Malaguti veiculadas na imprensa, o desembargador William Souza entrou com uma representação no Ministério Público Federal por injúria racial. Entretanto, o advogado não vê motivos para a ação. Eu não sei por que dessa ofensa. Se não há razão, dentro de um contexto, ele não estava na sala de aula. Ele pegou uma versão do que aconteceu. Para ser crime, a lei tem que ser específica e dizer que aquilo é crime. A injúria com conotação racial seria uma coisa. O poder de escolha, o direito de escolha é outro. O direito de expressar a manifestação é outro, está estampado na Constituição Federal. O Espírito Santo tem uma importante malha viária com ligação com estados como Rio de Janeiro, a Bahia e Minas Gerais. No entanto, uma pesquisa nacional apontou que a situação das rodovias capixabas é bastante preocupante, como mostra o repórter Sérgio Rangel. BR-262, município de Viana. Este é o início de uma das principais rodovias do Espírito Santo que liga o estado a Minas Gerais. Aqui as curvas são muito perigosas e praticamente não há acostamento. Uma receita perigosa. Boa parte da rodovia segue em pista simples e não é difícil encontrar obstáculos como incêndio na vegetação. A poucos quilômetros ali fica a estrada conhecida como Rodovia do Contorno. Este trecho da BR-101 é chamado pelos motoristas de Rodovia da Morte. A estrada é problemática, pai. Naquela região ali de serra ali, tem muito acidente, muita coisa errada. Tem que botar fiscalização, não tem fiscalização, é pouca. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes confirma o que o capixaba já sabe. Das 24 rodovias avaliadas no Espírito Santo, 22 foram consideradas ruins, o que faz da malha viária do estado a segunda pior do Sudeste. No entanto, o problema não é exclusividade dos capixabas. De acordo com a pesquisa, 87% das estradas nacionais são de pista simples, 40% não possuem acostamento e metade delas não tem nem sinalização. Este outro trecho da BR-262 fica em um perímetro urbano na cidade de Cariacica e foi eleito pela Polícia Rodoviária Federal o 7º mais perigoso do Brasil. O motivo? O alto número de acidentes. Em 2013 foram 780 que deixaram 291 pessoas feridas e 4 mortos.
mortos. Para tentar melhorar os números, semáforos e redutores de velocidade foram instalados, mas para os motoristas o problema continua. O trânsito de veículo pesado aqui é muito intenso, principalmente no horário das 18 horas. O senhor já viu muito acidente por aqui? De vez em quando tem. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, melhorias foram feitas nas estradas após a pesquisa. Já o Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo considera que apenas uma pequena amostra do total de rodovias estaduais foi analisada. No entanto, quem precisa das nossas rodovias sabe que a realidade não é nada boa. Pegou a 101, ninguém para em pé naquela pista. Só curva, perigosa e um atrás do outro. Carro pequeno, pior ainda, não respeita ninguém. Vai enfiando na frente das carretas e nós é que se vira. Quem viaja mais nas 262 direto é a mesma coisa, não se encontra nada bom, não se encontra o que comer, não se encontra o que beber, Deus dará. Motorista que se vire. Sai de São Paulo, quem sai da Bahia, quem sai de Recife, chega aqui pensando que é uma coisa, é totalmente diferente. A pesquisa avaliou 1.654 quilômetros de estradas em todo o Espírito Santo. E uma pessoa morreu em um grave acidente na tarde de hoje na BR-101, próximo a Ibiraçu. Uma carreta, um caminhão-baú, uma van e uma Saveiro se envolveram na batida. De acordo com a Eco 101, a concessionária que administra a rodovia, a vítima conduzia a Saveiro. Parte da pista continua bloqueada. Nas grandes cidades, uma das opções de lazer para as crianças são as pracinhas públicas ou de condomínios. Mas o que parece ser uma diversão segura pode esconder alguns perigos para a saúde por causa da areia contaminada. Mas um pesquisador aqui do Espírito Santo promete acabar com o problema. A diversão do Lucas é brincar no parquinho. Eu gosto de brincar de trenzinho, de cavalo e até fazer isso aqui, escorregar, fazer tudo. E não tem como fazer isso tudo sem os pezinhos ali em contato direto com a areia. E até a tia acaba entrando no clima e também fica descalça. Tem que divertir com as crianças, é a melhor coisa que existe. Mas nem tudo se resume à diversão. E o perigo é a brincadeira perder a graça. As areias em geral, e principalmente a de praças e parques, podem esconder inimigos chatos, especialmente para as crianças, que têm contato direto com as areias diariamente. Essa médica explica que a areia contaminada pode ser foco de várias doenças. O principal são as micoses e o seguida do bicho geográfico, que é a larva migras, né? Embora seja bastante conhecido pelos pais, o importante é procurar logo uma ajuda de um médico, porque às vezes tentam fazer algum tratamento caseiro que não é suficiente e a doença avança. Quanto maior é o período de contato com a areia, maior também é a chance de contaminação por causa das fezes e da urina de animais. Para evitar alergias e até doenças graves, é importante que a areia passe por um processo de limpeza e descontaminação. E a chave para um tratamento de areia eficaz foi descoberta aqui no Espírito Santo. Neste condomínio, em Vitória, as areias das quadras e dos parquinhos são limpas de 6 em 6 meses. Os funcionários de uma empresa especializada primeiro retiram a sujeira superficial do solo. Em seguida, o produto desinfectante é aplicado com a ajuda de um caminhão-pipa. A técnica é desenvolvida por este pesquisador. O produto é aprovado pelo Ministério da Saúde e não é tóxico. O produto não é tóxico e não é ecotóxico. É uma solução biológica, microbiológica, parasitológica, descontaminante. Ela segura até 6 meses, isso segundo de acordo com a Anvisa. É diferente de outras que dizem que tratam areia, que usam o cloro puro misturado com um pouquinho de água e aquilo volatiza com 25 minutos e vai embora. Por outro lado, outros usam também o cal virgem, que é um problema muito sério, que traz alergia de pele, respiratória, enfim. A área fica isolada por 6 horas e depois a Ana Luísa pode brincar feliz no parquinho. Com a filha segura, o pai fica tranquilo. Brinco com ela, até porque ela tem uma necessidade especial, né? Para estar aí, é necessário que ela brinque bastante. E ao longo dos anos, já estou aqui há 3 anos já, eu tenho deixado ela brincar, tenho estado com ela e nunca tive dificuldade nenhuma.
Chegou o grande dia para os capixabas. Pela primeira vez, um ex-Beatle se apresenta aqui no estado. Daqui a pouco, Paul McCartney sobe ao palco no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. E desde cedo, os fãs já faziam um plantão na porta do hotel, na esperança de ver pelo menos um tchauzinho de Paul. Na porta do hotel, a esperança de um adeus, mesmo que breve, do maior ídolo. João e Flávia ficaram de plantão, mas não tiveram sorte. O Paul, assim, já é um cara de 72 anos e sai de lá da Inglaterra ou dos Estados Unidos para vir até o Brasil, então é o mínimo que um fã tem que fazer, né? Camilo veio de Caratinga, Minas Gerais, e não se esquece do carinho de Paul com cada cidade do Brasil por onde passa. Ele lembra que em Minas, o ex-Beatle soltou um sonoro uai. Eu arrepiei na hora, ele entrou no palco, tocou 2 músicas, começou com a Days Week. Aí na hora que ele abriu a boca pela primeira vez para falar, ele falou: uau, finalmente Paul veio falar uai. Você acha que ele tem chance de falar algum capixabês aqui? Ah, com certeza ele vai pocar, né? Na porta do estádio Kleber Andrade, em Cariacica, os fãs também chegaram bem cedo. Aliás, alguns estavam acampados desde sábado e com as músicas na ponta da língua. Hey Jude, don't make it bad. São esperadas mais de 30 mil pessoas para o show. 9 mil turistas de outras cidades. O Daniel, de Belo Horizonte, fez até um cartaz pedindo um abraço ao Paul. Não custa tentar. Eu vou em todos os shows, só não vou em Brasília. Vou nos 2 de São Paulo e no Rio, e esse aqui de Vitória, para tentar conseguir o autógrafo dele. Dentro do estádio, apenas os últimos ajustes eram feitos. Ao redor do Kleber Andrade, todas as ruas estão bloqueadas, com forte esquema de segurança. Câmeras vão ajudar no monitoramento. E às 9 da noite, os olhares vão mesmo estar voltados para esse palco, onde Sir Paul McCartney vai fazer história no Espírito Santo. Clébio, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite para você também, Adriana. Até amanhã com mais notícias aí do Espírito Santo. Nós voltamos com outras notícias do Espírito Santo e você vai ver ainda nesta edição do Hora News os últimos detalhes do show de Paul McCartney daqui a pouquinho em Cariacica. Comerciantes de Cachoeiro de Itapemirim estão preocupados com o alto número de assaltos a postos de gasolina. E ainda Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro se mantém mais líder que nunca e o Flamengo dá bobeira e cede o empate. Os fãs de Paul McCartney já estão com o coração acelerado. Falta pouco, muito pouco, para o tão esperado show do ex-Beatle. E lá no estádio Kleber Andrade, a repórter Fernanda Batista viu que a paixão por Paul não tem idade. Para a dona Jaqueline, ver de perto o ídolo e eterno Beatle é um presente de aniversário, e não tem chuva que atrapalhe. Já tenho a capa, já vim prevenida. Nem chuva, nem sol, nem nada vai impedir de ver o Paul hoje. Durante a tarde, a fila era enorme. Gente que chegou cedinho para não perder nenhum detalhe. E tem Beatle maníaco de todos os jeitos e idades. Essa é a 5ª vez que o Guilherme, de apenas 9 anos, assiste a um show de ninguém menos que Paul McCartney. O show vai focar. Para quem ficou perdido, equipes de apoio estavam de prontidão. Também foi montado um esquema de segurança com equipes da Polícia Rodoviária Federal, PM e bombeiros. O trânsito foi interrompido em parte da BR-262. Tudo preparado para um show que promete entrar para a história. Nesse grupo aqui tem gente do estado inteiro. São mais de 20 pessoas que se organizaram já tem mais de um mês para chegar aqui ao estádio Kleber Andrade. Está tudo preparado e eles estão bastante afinados. Chega aqui. Qual que é a expectativa para hoje à noite? Como é que tá o coração? O coração está a mil, vai ser um show emocionante. O que eu estou feliz é que tem gente de todas as idades. Tem jovem de espírito, de idade não muito jovem, mas jovem de espírito. Então isso é que é legal. Todas as idades para esse maravilhoso evento que nós vamos ter hoje. Agora fala um pouquinho do grupo. Tem gente aqui de todas as... Tem gente de São Gabriel da Palha, de Vitória, de Vila Velha, de Cariacica, então tem de Linhares. Então tem gente
São Gabriel da Palha e a Vila Valério, nosso grupo, um pouquinho de cada canto. É o coração do Espírito Santo, todos juntos para esse grande momento com o povo. E no meio de toda a cantoria tem sotaque diferente. Nicolás e as amigas são de bem longe. Vieram da Colômbia e do Equador. A expectativa era grande. Tá, vamos desfrutar aqui do espetáculo, do show e vamos desfrutar isso. Essa é a ideia. Por volta das 5 da tarde, os portões se abriram. Quem estava sentado se apressou. Falta pouco. Apesar de toda a ansiedade, o recado sai, e em bom inglês. Welcome to Brazil, Paul. We are so happy to have you here. Bom, a Justiça liberou a entrada de menores de 18 anos acompanhados dos pais e responsáveis. A organização do evento entregou agora à tarde todos os documentos exigidos pela Justiça. A principal porta de entrada para o ensino superior no país, o Enem, aconteceu no final de semana. Quase 9 milhões de pessoas se inscreveram. Como sempre, teve gente que chegou atrasada e perdeu a prova. Do lado de fora, o movimento foi grande. Era ônibus, carro, cheio de estudantes para a prova do Enem. Teve gente que chegou na última hora. Porque eu dormi demais, aí trabalhei a noite toda e tive que dormir mais um pouquinho para ver se recupera para poder fazer uma boa prova. A Carolina foi fazer a prova pela segunda vez e para ela seria ainda mais cansativo. A estudante é adventista e fez o exame no horário diferente dos outros candidatos. E nós temos que ficar até 7 esperando para depois começar a fazer a prova com o tempo que os outros participantes levam. E é muito cansativo. Muito. E dependendo do fiscal, a gente tem que ficar quieto, dependendo do fiscal a gente pode orar, pode até fazer louvar e fazer culto pro Senhor, mas dependendo a gente tem que ficar quieto, olhando para frente, esperando dar 7 para depois começar a fazer a prova. Foi um corre-corre para não atrasar. Essas duas candidatas chegaram segundos antes de começar a prova. 1h da tarde, o portão é fechado e quem chegou depois foi só decepção. Pô, eu cheguei atrasado, mas eu não vou fazer entrevista não, valeu. Logo na entrada da escola, o fiscal já orienta os candidatos. Afinal, nada pode dar errado na hora da prova. Identidade na mão, não esqueça a identidade, confira a identidade, numeração de sala e bloco. Aos 49 anos, a Vera não perdeu tempo. Com os documentos todos em mãos e uma maratona de provas, rosto era só sorrisos. Afinal, o sonho da faculdade estava próximo. Assim, há muito tempo que eu tenho esse sonho, né? Só que quando era mais jovem não tive a oportunidade de estudar. E agora, esse ano passou, eu tive a oportunidade de fazer o EJA, né? Eu fiz o EJA e vi que eu sou capaz de conseguir alguma coisa ainda, né? Então, estou mandando ver. Qualquer idade, minha filha, temos que correr atrás do sonho, né? Porque o sonho está aí, né? A gente tem que batalhar para conseguir. Quer fazer faculdade que? Eu acho que vou fazer pedagogia. É isso aí, nunca é tarde para estudar. Bom, e a polícia prendeu um casal na madrugada de hoje em Jardim Marilândia, Vila Velha. Eles são ligados ao tráfico e escondiam droga dentro de casa. O que chamou a atenção foi a quantidade de droga apreendida. A repórter Francine Leite tem as informações. Foram 87 papelotes de cocaína e 1.422 pedras de crack. Toda essa droga estava na residência do casal Diego Dias de Oliveira, de 24 anos, e Kelly da Silva Nunes, de 25. A polícia militar chegou até eles na madrugada de hoje durante um patrulhamento de rotina lá no bairro Jardim Marilândia, aqui em Vila Velha. Diego foi pego no flagra embalando a droga e ainda na caixa d'água da casa foram encontrados ainda mais entorpecentes, totalizando aí mais de 1.500 pinos de droga entre cocaína e crack. Na casa foram encontrados também celulares, rádios comunicadores, dinheiro e até um caderno de contabilidade da movimentação do tráfico. Em depoimento, o Diego confessou ser traficante e disse que a mulher não participava do esquema da atividade ilegal, mas ambos foram presos e vão responder por tráfico e associação ao tráfico. E no próximo bloco, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. A gente volta já. E
E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com o Ramon Barros, que tem as notícias lá do sul do estado pra gente. Boa noite para você, Ramon. Boa noite. Adriana Marques, os postos de combustíveis continuam sendo alvo de assaltantes aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Somente na semana passada, o mesmo posto foi assaltado 3 vezes. Os bandidos não têm dado folga aos postos de combustível em Cachoeiro de Itapemirim. Assaltos continuam sendo registrados com frequência, tirando a paz dos donos e funcionários. Esse estabelecimento, localizado às margens da rodovia Francisco Mardegan, no bairro Aeroporto, foi alvo mais uma vez. Em apenas uma semana, foram 3 assaltos. O último foi na sexta-feira. Na semana passada, nós estivemos aqui e mostramos essa situação. Os assaltantes geralmente agem de dia, chegam de moto e usam arma de fogo para intimidar os funcionários. Tudo acontece muito rápido. Depois de pegarem o dinheiro, os homens fogem tranquilamente. Uma rotina que tem tirado a paz dos funcionários. Eu, principalmente, fico tremendo o dia inteiro. Fico nervoso, agitado, não consigo trabalhar direito. Meus companheiros também não conseguem trabalhar direito. Ficam nervosos e a maioria não quer nem trabalhar. Prefere ficar desempregado do que trabalhar arriscando a própria vida. Eu conversei com o gerente do posto e também com os frentistas. E além de muito assustados com essa situação, eles também estão com receio de perder o emprego. Afinal de contas, com todo esse prejuízo, fica difícil manter o negócio. Dessa vez, o gerente não quis gravar entrevista, mas, segundo ele, os donos do posto já estão cansados de tanto prejuízo. E se nada mudar, talvez seja preciso fechar as portas. Em nota, o comando da Polícia Militar pede que a comunidade agende uma reunião com o 9º Batalhão para conversar sobre as necessidades na área de segurança pública. E a onda de assaltos também tem tirado o sossego de moradores de Itaoca Pedra. O distrito tem somente uma viatura policial e os crimes estão aumentando a cada dia. O distrito de Itaoca fica a poucos quilômetros de Cachoeiro. Abriga hoje cerca de 10 mil habitantes. Segundo moradores da região, a situação está fora de controle. Moradores e comerciantes têm medo de mostrar o rosto ao falar do assunto. Cada pessoa que chega estranho na loja da gente, a gente não sabe quem que é. Os nossos clientes são todos conhecidos, né? Mas a gente pinta uma pessoa de fora, talvez um empresário de uma pedreira, aí você não sabe como o cara vem vestido, como ele é. Você fica um pouco constrangido. Essa loja de imóveis foi roubada 9 vezes somente este ano. A última alternativa do comerciante foi colocar grades por dentro das portas. Essa lotérica, que faz serviços bancários, também foi assaltada em plena luz do dia. Esta ponte separa os distritos de Itaoca Pedra e Coutinho. Só que nesse ponto já ocorreram cerca de 10 assaltos só esse ano. A ponte só cabe um veículo por vez e para fazer a travessia, os carros têm que parar de um lado ou de outro para dar a preferência na hora de atravessar a ponte. E é aí que os bandidos agem. Quem mora próximo à ponte está com medo. Os moradores estão acuados e estão cansados de presenciar a onda de crimes no local. O caso mais grave que nós tivemos aqui na nossa região, nessa ponte especificamente, foi que 5 assaltantes roubaram um veículo ali para o lado de Itaoca Pedra e o carro quebrou aqui. Esses 5 assaltantes tinham que dar uma solução e começaram a parar todos os carros na tentativa de roubar um novo carro para fuga. Foi um pânico total e nós acionamos a Polícia Militar, que veio, atendeu, mas eles deram fuga e ninguém conseguiu pegar ninguém. Já aconteceu um caso de um rapaz que havia roubado uma moto e no chegar aqui até mesmo capotou aqui e jogou a moto do rapaz dentro do rio aqui, foi onde a gente encontrou. Nós estamos precisando aqui de uma atenção das autoridades policiais e da administração pública municipal para que ilumine a ponte. Ela precisa ser iluminada, porque estudantes, dona de casa, trabalhadores transitam aqui durante a noite sem nenhuma segurança. Em nota, o comando da Polícia Militar alegou que uma viatura atende os locais dia e noite. Com relação à falta de luz na ponte, a Prefeitura diz que uma equipe vai ao local nesta semana para fazer o levantamento dos itens necessários para a instalação da iluminação adequada exatamente neste trecho.
E o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes começou a instalar novos radares aqui no sul do estado. A iniciativa busca uma maior segurança no trânsito. Os motoristas que trafegam pelas rodovias do sul do Espírito Santo devem ficar atentos. O excesso de velocidade poderá ser sentido no bolso. Isso porque o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, começou a instalar radares para inibir a velocidade. Serão mais de 50 novos equipamentos. Será instalado um equipamento em frente a essa retífica no bairro Mar Brasa e outro no Parque de Exposições no bairro Aeroporto. Ao longo da BR, que liga Cachoeiro a Muqui, serão 7 equipamentos. O pessoal só obedece quando pesam no bolso, entendeu? Se não pesar no bolso, não adianta colocar faixa de pedestre, que eles passam assim mesmo, sabe? O DENIT informou por meio de nota que os técnicos escolheram pontos com o maior índice de acidentes e onde as batidas normalmente são mais graves. O órgão informou que outras medidas, como melhoria da sinalização, também estão sendo adotadas. Na rodovia que liga Cachoeiro a Alegre e Iguaçuí, serão instalados 18 radares, com velocidade máxima que variam de 40 a 60 km por hora. Os novos equipamentos já devem entrar em funcionamento no próximo mês. A previsão do DENIT é que todos os radares estejam funcionando até o final deste ano. Por hoje é só, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Voltamos à Vitória com a Adriana Marques. Até amanhã, Adriana. Boa noite. Obrigada, Ramon. Boa noite e até amanhã para você também. A seguir, as notícias do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está cada vez mais perto da taça. Faltam 5 rodadas para a final do Campeonato Brasileiro e tá difícil arrancar a taça do Cruzeiro, viu? Já o Flamengo começou vencendo e acabou cedendo o empate. Assunto, claro, para o Flávio Simões. Boa noite, Adriana, boa noite a todos. Adriana, essa foi a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Uma rodada que teve 26 gols, uma média de público de 21 mil torcedores. Com a rodada deste final de semana, Adriana, faltam apenas 5 para terminar o campeonato. Vamos começar falando do Flamengo, que saiu na frente, fez 2-0, mas não conseguiu segurar o Sport e terminou o jogo empatado em 2-2. Já o Grêmio deu um presente ao aniversariante Luiz Felipe Scolari. O time venceu o Grená, dessa vez com um placar bem elástico, viu? Aplicou um 4-1 no seu maior rival no futebol. O Corinthians venceu o Santos por 1-0 e o Cruzeiro, com a vitória sobre o Criciúma, ficou ainda mais perto de conquistar o título. Não que o São Paulo, segundo colocado, não tenha feito o seu dever de casa, Adriana. Venceu o Vitória por 2-1. É que a diferença de 5 pontos ela vem se mantendo. E com o final da competição batendo na porta, dificilmente alguém vai tirar esse título da Raposa Mineira. Vamos aos gols dessa rodada, começando com Cruzeiro e Criciúma. O jogo começou esquisito para o Cruzeiro. Com 2 minutos, Luca fez 1-0 para o Criciúma. O time da casa cresceu na partida e Bruno também. O goleiro fez uma sequência de defesas difíceis e o Criciúma segurou o placar, mas parou por aí. Nilton encheu o pé e no rebote Marcelo Moreno mandou para a rede. 1-1. Ricardo Goulart virou a partida. A equipe catarinense quase empatou. O William espantou o sufoco. Cruzeiro 3, Criciúma 1. Luiz Fabiano abriu o placar para o São Paulo no Barradão, em Salvador. Cadu marcou um belo gol no empate do Vitória. Roger Carvalho escorregou e facilitou a vida de Luiz Fabiano, que passou para Kaká garantir a vitória do São Paulo, 2-1. Na Arena Pernambuco, Márcio Araújo e Nixon colocaram o Flamengo na frente. O Sport reagiu no segundo tempo e descontou com Danilo aos 43 minutos e Mike aos 46, 2-2. Com um gol de letra, Marcão garantiu a vitória do Figueirense no Clássico de Santa Catarina.
Pior para a Chapecoense, 16ª colocada no campeonato. No Serra Dourada, Eric marcou 2 vezes. E Thiago Mendes fez mais um para o Goiás vencer por 3-0 e deixar a situação do Bahia cada vez mais complicada. O Bahia é o penúltimo colocado. O Atlético Paranaense contou com a bobeira da defesa e gols de Cléo para vencer o Botafogo por 2-0 em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O Botafogo está na zona do rebaixamento, na 18ª posição. E mesmo com o time reserva, o Atlético Mineiro venceu o Palmeiras por 2-0 com gols de Thiago e Dodô no Pacaembu. Um resultado muito ruim para o Palmeiras, que está na 14ª colocação e ainda não se livrou da ameaça do rebaixamento. O Atlético está em 4º. Com o gol de Joel, o Curitiba venceu o Fluminense no Couto Pereira e saiu da zona do rebaixamento. O Fluminense caiu para o 7º lugar, deixando o grupo de classificação para a Libertadores. O técnico do Santos, Anderson Moreira, não conseguiu arrumar a fragilidade do time. E o Corinthians aproveitou. Bruno Vini perdeu a bola para Renato Augusto. O meia cruzou para Guerreiro, livre, fazer o único gol da partida. Fragilizado pela eliminação na Copa do Brasil, o time da Vila Belmiro ainda teve de contar com Aranha para não perder por mais gols. Felipão, 66 anos, e o time parecia bem disposto a dar uma vitória de presente ao comandante. O Grêmio dominava o primeiro tempo, até que aos 27 minutos, Dudu em velocidade fez uma linda jogada e tocou para Luan. O garoto abriu o placar e foi comemorar com quem? Com Luiz Felipe Scolari. O Inter resolveu aparecer com Nilmar, que deu uma linda bicicleta para fora. Mas foi o Grêmio que ampliou. Aos 3 minutos da segunda etapa, Ramiro recebeu um belo passe de Luan e tocou bonito. Rafael Moura saiu do banco para descontar, bateu com categoria e colocou fogo no jogo, 2-1. Só que a tarde era mesmo tricolor. Alan Ruiz entrou e fez 2 para fechar a conta. Grêmio 4, Internacional 1. Bom, e pela Copa Espírito Santo, Rio Branco e Desportiva venceram neste final de semana, mas não foi o suficiente para conseguirem a classificação para a final. Dessa forma, Atlético de Itapemirim e Real Noroeste vão fazer a final da competição. É isso, Adriana. Uma boa segunda para você e para todos que nos assistem. Obrigada, Flávio. E hoje foi sorteada a ordem dos mandos de campo para a final da Copa Espírito Santo. A primeira partida vai ser realizada no dia 15, às 3 da tarde, no Engenheiro Araripe, em Cariacica. E a segunda no dia 22, também às 3 da tarde, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. O Hora News Espírito Santo fica por aqui. Mais notícias você tem daqui a pouco, às 9 da noite, no Jornal da Record News com Heródoto Barbeiro. Uma ótima noite para você e até amanhã. Record News, a líder em notícias.